Não há dúvida que a crise do coronavírus irá impactar de forma relevante a economia e, consequentemente, o caixa das empresas. Dessa forma, abordaremos aqui nesse vídeo 10 medidas tributárias eficientes para você aplicar na sua empresa. Os gestores precisam avaliar o cenário e optar por práticas tributárias que alcancem o melhor resultado financeiro, principalmente pelo fato de que as medidas fiscais até aqui editadas não trazem impacto relevante ao fluxo das empresas. Revisão dos créditos de PIS e COFINS. Em 2018, o STJ concedeu maior abrangência ao conceito de insumos para efeito de apuração e apropriação dos créditos de PIS e COFINS. Sendo assim, é fator relevante a avaliação tributária desse período, considerando o novo conceito de insumo, que leva em consideração a relevância e essencialidade do gasto. Pois gastos que anteriormente a essa medida não eram considerados como base para a tomada de crédito de PIS e COFINS, com base nesse entendimento, passam a ser geradores de crédito. Monetização dos créditos. As empresas que possuem processo administrativo de ressarcimento de crédito junto à Receita Federal têm uma excelente medida para acelerar os pedidos, diminuindo, consequentemente, o seu prejuízo. Esse pleito tem fundamento no artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, onde estabelece que é obrigatório que a administração tributária se manifeste em relação aos pleitos administrativos em prazo máximo de 360 dias. Sendo assim, as empresas que possuem pedido administrativo com prazo superior a 1 ano têm uma excelente ferramenta para postular uma medida judicial e ter o direito examinado e decidido em tempo razoável. Revisão do contas a receber. Muitas empresas desconhecem a possibilidade de reconhecer a dedução das perdas no recebimento de crédito, ainda que essas perdas não sejam definitivas. Ou seja, a empresa tem o direito de reconhecer como perda aqueles créditos que atendam os requisitos da legislação. Outros pontos importantes na avaliação dos créditos para reconhecimento de perdas são empresas que estão em processo de recuperação judicial. Os créditos excedentes que não vão ser objeto de recebimento podem ser reconhecidos como perda. Empresa que teve a decretação de falência também podem ser reconhecidos como perda os direitos a receber dessas empresas. Compensação tributária cruzada. Também uma inovação na legislação tributária, a permissão de compensar débitos administrados pela Receita Federal com débitos do INSS. A Instrução Normativa 1810 de 2018 trouxe essa possibilidade, pois ela trata da unificação dos regimes tributários. Em síntese, o que a Receita fez foi unificar todos os tributos, permitindo a compensação dos débitos tributários federais com débitos do INSS, o que antes dessa medida era impeditivo. Não se tinha autorização para fazer tal tipo de compensação. Agora é permitido, desde que a empresa tenha a obrigatoriedade de apresentação do E-Social. E os créditos, objetos e origem dessa compensação devem ser posterior à data de apresentação e de obrigatoriedade do E-Social. Havendo essas premissas, é possível sim compensar os débitos previdenciários com créditos tributários administrados pela Receita Federal, ou seja, compensar créditos de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS com INSS e contribuições de terceiros. Juros sobre capital próprio. É uma forma
de a empresa remunerar os seus sócios, diferentemente da distribuição de lucro. Esse instrumento ele é dedutível para efeito de imposto de renda, pois essa despesa é considerada uma despesa financeira. Então, pode ser um excelente instrumento de planejamento tributário, pois o juros sobre capital próprio irá reduzir a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então, se a empresa vem apurando resultados positivos, este instrumento pode sim reduzir carga tributária, porque ao invés de pagar 34% sobre esse resultado, ela pode reduzir esse resultado pagando 15%, que é o valor do imposto retido, que deverá ser considerado no momento do cálculo do juros sobre capital próprio ao sócio pessoa física. Medida que deve ser avaliada para as empresas que vêm apurando resultado positivo, que têm patrimônio líquido relevante, pois esse valor poderá reduzir sensivelmente a carga tributária. A avaliação do regime tributário. Nesse momento, é importantíssimo reavaliar a forma de tributação. Reavaliar. Por quê? O cenário mudou. O cenário mudou. Nós temos manutenção de custos e despesas e redução de receita. Isso pode impactar sobremaneira as empresas que querem fazer a opção de tributação pelo lucro presumido. Momento de reavaliar. Será a melhor opção? Estamos em tempo, uma vez que a definição da forma de tributação se dá pelo pagamento do imposto ou da apresentação e manifestação da forma de tributação na declaração de imposto de renda, a SF. Avaliar a mudança da opção do regime tributário de lucro real anual para lucro real trimestral, uma vez que no lucro real anual você tem os desembolsos mensais por meio do pagamento das antecipações, das estimativas. Já no lucro real trimestral você ganha um fôlego, apura-se o resultado do trimestre e recolhe-se no último dia útil do mês subsequente. Então você ganha nesse momento um tempo, no fluxo de caixa do seu negócio. É importante fazer a avaliação, considerando todas as premissas desse regime de apuração. Existem também algumas medidas que podem ser utilizadas pelas empresas. Avaliar as empresas que têm mais de uma atividade operacional. Não seria o momento de subdividir e ter formas de tributação distinta para cada uma dessas operações? Exemplo, a empresa que é mercantil e que ao mesmo tempo tem prestação de serviço. Ela pode fazer a segregação dessas atividades e ter a tributação de forma separada em cada uma dessas entidades, avaliando especificamente a questão da geração do lucro de cada atividade. É o momento de reavaliar planejamento tributário, procedimentos lícitos que podem trazer a redução do custo tributário. Esse é o melhor momento de avaliar isso, de reavaliar, porque o planejamento adequado é aquele que se faz no ano anterior. Nós já iniciamos o ano, nós já estamos no mês de março, o que a priori presume-se que nós já estamos aplicando aquilo que foi planejado, determinado no ano anterior. Porém, estamos vivendo um momento completamente diferente. Momento, então, de rever esse planejamento para ver a possibilidade de adotar novas medidas que visem reduzir o impacto tributário. Bens de pequeno valor. No aspecto fiscal, de acordo com a IN 1515/2014, é permitido o reconhecimento de bens de pequeno valor diretamente como despesa, ou seja, bens com valor igual, inferior a R$ 1.200. Para esses bens, a Receita Federal admite considerá-los como despesa e não é necessário fazer a sua ativação. Isso é importante porque dispensa o controle físico,
o controle da depreciação e manutenção desses bens. E também, por um outro lado, traz à empresa a recuperação do imposto contido nesse ativo, que seria recuperado mediante depreciação na linha do tempo, traz isso para a data presente. Então, é uma importante medida a se avaliar. Trabalhista e previdenciário. A folha de pagamento envolve inúmeros eventos e lançamentos. Nesse aspecto, é imprescindível uma revisão, pois a parametrização errada de qualquer evento ou lançamento pode gerar um desembolso tributário desnecessário ou mesmo insuficiente. Na era do e-social, a parametrização correta é de fundamental importância para as empresas. Então, recomenda-se nesse momento fazer uma revisão de todos os lançamentos, de todas as verbas, de todos os eventos. E atenção, verbas indenizatórias não compõem base de INSS e já existem várias delas pacificadas. ICMS. No âmbito do ICMS, é necessário fazer uma revisão detida da apuração. Existem inúmeras variáveis que podem impactar na apuração do tributo, elevando a carga tributária. Nesse sentido, recomendo avaliar especificamente os seguintes pontos: aplicar todo e qualquer benefício fiscal existente à sua operação. Fique atento às isenções, às reduções de base, aos créditos outorgados, aos créditos presumidos. É importante fazer uma avaliação de todos esses pontos. Não é raro às vezes em que nós nos identificamos, nos deparamos com inconsistências nessas apurações em decorrência do não aproveitamento efetivo de todos os benefícios disponíveis à atividade. A legislação do ICMS é por demais complexa, portanto, fique atento e faça a revisão nesses pontos. ICMS diferencial de alíquota. Esse é um ponto fundamental, requer muita atenção. Existem benefícios fiscais aplicáveis e muitas vezes esse imposto não é devido. Portanto, fique atento, utilize adequadamente a legislação específica a esse assunto, pois pode haver legislação aplicável ao produto, o que faz com que esse tributo não seja devido. Ficar atento e utilizar um instrumento de compensação. Estar atento se a empresa, se o estabelecimento possui saldo credor. Se dentro do mesmo estado, possibilidade inclusive de transferência de saldo credor. Fique atento a essas possibilidades, porque isso pode impactar o desembolso financeiro do seu negócio. A avaliação de medidas judiciais factíveis. Importante os gestores avaliarem todas as medidas judiciais promissoras na jurisprudência. Hoje existem inúmeras medidas judiciais importantes aplicáveis ao seu negócio. Importante avaliar junto ao seu corpo jurídico se você tem já essas medidas, se não tem, pois isso pode impactar no desembolso tributário. Vou destacar aqui 6 medidas que são medidas promissoras que você precisa avaliar na sua operação. Inconstitucionalidade das contribuições de terceiros, SEBRAE, INCRA, Salário Educação. Não incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas de salário maternidade, 1/3 de férias e auxílio-doença os primeiros 15 dias. Exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social no lucro presumido. Exclusão do ICMS, do ISS e das contribuições previdenciárias substitutivas incidentes na base de cálculo do PIS e da COFINS. Não incidência do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a correção monetária das aplicações financeiras e também da Selic
sobre os depósitos judiciais e de repetição de indébito. Não incidência do ICMS sobre a aquisição de energia elétrica, especificamente sobre os valores do efetivo consumo. Bom, essas são as medidas que você, gestor, administrador, precisa estar atento, pois estamos passando por um momento muito difícil. Todas as medidas são importantes, todas as medidas são relevantes, porque elas podem reduzir o impacto do desembolso financeiro relativo aos tributos. Até agora, o governo não se manifestou com medidas relevantes no tocante à parte tributária. Nós temos que fazer a nossa parte, correr atrás, pesquisar, investigar e ver medidas lícitas que podem reduzir o impacto tributário. Espero ter ajudado com essas contribuições e, se Deus quiser e Ele quer, nós passaremos por essa crise. Um grande abraço e até o próximo vídeo.